Pepe Vargas, ele me ligou. Deixa eu me ajeitar. Agora deu. Jerusa, tu tá muito baixo. Aí. Tá. Não, é que eu tô botando meu celular para carregar e fui pegar café e tava comendo uma coisa. Então, nós já estamos no ar e é para vocês verem, né? Todo mundo correndo. A gente está em casa, está no isolamento, né, pessoal? Mas está com uma agenda pesada. Duvido quem esteja com folga, que não sabe o que fazer. Ainda mais esse hoje. Aqui nós estamos recebendo a Jerusa Bittencourt. Jerusa Bittencourt e o Estevão Finger. Então, olha os nomes, né? Os sobrenomes chiques dos dois, né? Não sei, os dois são da mesma origem, será? Ai, não sei. Eu vou pedir para vocês dois, vamos começar com as mulheres, né, Estevão? Com certeza. Para que vocês se apresentem e como a nossa temática é a saúde, está todo mundo assim criando método de estar juntos, né, e se cuidando. Então, vocês se apresentem falando da sua relação com a saúde. Pode começar, Gê. Tá bem. Meu nome é Jerusa Bittencourt, como a Sofia bem disse, né? É um nome curtinho, Jerusa Bittencourt, nada mais a declarar. Eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira graças à política pública chamada ProUni. Eu me formei na Universidade de Santa Cruz do Sul, que é uma universidade comunitária, e a Unisc, ela aderiu ao programa Universidade para Todos. Eu nasci e me criei, né, na região de Santa Cruz, e se não fosse ao ProUni, eu sempre conto essa historinha, já que, né, tu abriu a oportunidade da gente contar a nossa relação com a saúde. Se não Muito fosse importante. o ProUni, provavelmente eu não teria feito universidade, né? Porque da minha região não tem, ainda hoje, né, não temos universidade pública, a gente tem só a comunitária, que é a Unisc, e na enfermagem, a UERGS não tem enfermagem, que é a Universidade do Estado, né? Então eu teria que ir para Santa Maria ou vir para Porto Alegre, né? Então eu teria que sair de perto dos meus pais, da minha família, enfim. Então, eu tive a grata satisfação de estudar na Unisc, que é uma universidade que prima muito pela saúde coletiva, que foi por onde eu acabei trilhando a maior parte do meu caminho depois de formada como enfermeira. Minha militância no SUS, ela inicia na universidade, porque a universidade sempre incentivou muito a política pública, a defesa do SUS, a questão do controle social, que, inclusive, é um dos temas do meu mestrado agora, da minha dissertação, que é o controle social. Então, é de uma longa data. Eu entrei em 2006 na universidade e eu saí em 2011. E aí, toda a minha trajetória, ela se deu dentro do SUS, através da saúde prisional, que foi meu primeiro emprego como enfermeira, né? Trabalhei ali no presídio em Santa Cruz do Sul e depois acabei fazendo residência em saúde coletiva. Tive experiência também na emergência, que foi onde eu fiz a minha especialização em emergência, né, que me gerou, que se diz, bons frutos, até que a minha experiência de Pax, agora no último período, eu agradeço muito essa minha formação em emergência, assim, porque te dá também uma habilidade dentro, porque a enfermagem, ela exige uma capacidade técnica, não tem como negar que é fundamental, né, tu ter conhecimento para te dar conta da nossa tarefa enquanto enfermeiros, né? E essa semana, Sofia, então, para concluir a minha apresentação, eu inicio uma nova caminhada. Faltou isso. Como é que tu vieste para Porto Alegre? Eu vim para Porto Alegre para fazer a residência em saúde coletiva. Eu fiz o R1, que a gente diz que é o primeiro ano de residência em Venâncio, que abriu uma vaga no interior. Eu morava ainda no interior, trabalhava em Santa Cruz, trabalhava em Veracruz, e aí alguém escreveu Jerusa, Rosa, beijo, Rosa, beijo. Rosa. E aí a gente pode ir dando um olá para eles. Tá olha certo. O Maricelo, gente, sim, querido. Tá certo, que legal, que legal. E aí eu acabei vindo fazer o R2 em Porto Alegre, porque o primeiro ano eu fiz no interior, porque abriu a vaga no interior, então eu não desloquei muito a minha vida, né? Acabei indo para Venâncio.
E aí, depois que eu me organizei dentro da residência, eu achei que eu tinha condições de fazer em Porto Alegre, foi quando eu acabei pedindo a transferência e vim para cá, né? Eu vim para cá para terminar minha residência e acabei fazendo o concurso do IMESF, né, Estevão, né, ex-colega de IMESF meu, e fiz o concurso da prefeitura. Eu acabei fazendo os 2 concursos, né? Então, iniciei depois a minha caminhada no IMESF em 2017, fiquei 2017, 2018. E aí agora toda essa confusão, essa desgraça, por assim dizer, que acontece com o IMESF, né? E acabei assumindo outro concurso, que era o concurso da prefeitura. Então, hoje eu sou uma funcionária estatutária, mas eu tive a minha história dentro também do Instituto de Saúde da Família aqui de Porto Alegre. Então, foi assim que eu vim parar em Porto Alegre. Eu vim estudar, né? E acabei vindo eu e a Noemi, em 2015, para cá. E aí, depois que eu terminei a residência, eu acabei trabalhando no CAPES, na saúde mental. Então, eu acabei construindo muito conhecimento específico, né, em diferentes áreas, graças à residência, que me oportunizou trabalhar em saúde mental, e aí depois assumi os concursos que eu tinha feito. Foi assim que eu vim parar em Porto Alegre. Olha só. Então, aliás, é uma baita de uma experiência, uma baita de uma profissional, né? O pessoal tá todo cumprimentando ali, viu, gente? Olha aí o Que Porto. legal, que legal. Já lançaram um desafio para mim. Olha Aí, a o que eu tô Lisiane mostrando oi, chefa. Eu estou trabalhando no modelo, gente. Eu assumi segunda-feira no modelo como coordenadora. Oi, Elisiane! Eu chamo de chefe, não faz isso. É coleguinha, coleguinha. É meio estranho, né? Tá começando, mas é um baita desafio. E, pai, a gente fica bem feliz, Jerusa. Porque também tem uma afirmação de uma mulher feminista, uma mulher que vem do interior, uma mulher negra. Então, tem muitas dimensões que depois a gente vai trabalhar. Olha a Silvete chamando aí o Estevão. Eu quero passar a bola. Quero passar a bola para o Estevão, exatamente porque já nos provocaram ali, me provocaram, né? Sobre o debate das 30 horas. Estevão, tu também é enfermeiro ou é técnico? Te apresenta para nós aí. Então, boa noite a todas e todos. Muito obrigado, Olha, Sofia, Magno, pelo convite. Que alegria, Jerusa, minha colega, Jerusa, mesmo a gente se conhecendo já há algum tempo aí, né? Não conta. Mas é incrível como... Olha a Drica. Como a gente se conhece já há algum tempo, mas a gente não sabe também, a gente não tem muita oportunidade de conhecer a história um do outro. Então, esse momento da crise do coronavírus também, mesmo que virtualmente, acaba servindo para aproximar, né? Então, muitos aspectos da história eu conhecia, outros eu estou conhecendo hoje, enfim, mas um baita prazer falar com vocês duas mulheres, aí uma enfermeira, uma professora da linha de frente, guerreiras, né? Isso é muito bom. Os 2 serviços públicos mais descentralizados que existem são os postos de saúde, são as escolas, né? É onde a vida real acontece na população. Então, muito orgulho de estar com vocês hoje aqui. Que legal, que legal. Orgulho nós também, porque nós te conhecemos na luta, né? É verdade. Todos nós. Mas, brevemente, assim, a minha história, então, né? Entrei, né? Sou enfermeiro, não tenho curso técnico, né? Fui direto assim para a faculdade. Entrei em 2005, né? Me formei em 2009 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu também tive oportunidade lá de ser do diretório acadêmico da escola de enfermagem. E isso aí, né, Jerusa, te dá uma visão diferente, sem dúvida, da sociedade, né? Mais politizada, tudo. Então, eu sempre falo que a minha formação ela foi dividida entre o movimento estudantil e o diretório acadêmico e entre a questão técnica, né, que a Jerusa já colocou e que é importantíssimo para todos nós, a nossa profissão, né. Então, foi fundamental essa inserção no movimento estudantil lá na época da graduação. Logo depois que eu me formei, então, eu dei aula por um tempo num curso técnico de enfermagem no IPUC, em Canoas, né. Depois disso, eu saí para fazer a residência multiprofissional no Grupo Soara Conceição, né, na área a Jerusa fez saúde coletiva, que ela disse, eu fiz a saúde da família e comunidade, então foi 2 anos, R1, R2,
era inserção 10 horas por dia no posto de saúde, mais aulas teóricas, né? É um aprendizado no ensino e serviço. Daí eu fui trabalhar na gestão... Pesado, hein, Estevão? Sim. Pesado, hein? A residência, ela é muito pesada. É 5.000 horas, é bem pesado. Exatamente. É Carga bem horária pesado. intensa, né, Jerusalém? É bem pesado. E depois disso, daí eu saí da residência, eu fui trabalhar em Sapucaia do Sul, na gestão da Secretaria Municipal de Saúde, ainda na época... Deu uma trancadinha aqui no... Oi? Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo. Acho que foi não sei se foi da deputada. O da Sofia. Eu tô te ouvindo, Estevão. Estamos recompondo aqui, Estevão. Tá. Voltou. Eu fui trabalhar, então, fiquei por cerca de um Sapucaia? ano trabalhando em Sapucaia, na gestão do Balim, na Secretaria Municipal de Saúde, né? Na área do apoio institucional, ali, e também na área da mais assessoria relacionada a sistemas de informações em saúde. E depois fui chamado no IMESF, né? Em 2013, eu entrei no IMESF, e daí eu passei por diversos postos de saúde aí, né? Nesse meio tempo, né, como a Silvete colocou ali, eu percorri, então, na gestão do Corém, no Conselho Regional de Enfermagem, fiquei cerca de um ano, né? Eu renunciei na gestão para concorrer à presidência do Sindicato de Enfermeiros do Rio Grande do Sul, da qual participei da gestão passada, né? E agora, enfim, questões da vida, voltei para a base, né? E estou num posto de saúde aqui de Porto Alegre, na Zona Leste agora, né? Que se chama Jardim Protásio Alves, né? Então, assim... Está lá no Jardim Protásio, menino! Conhece lá? Sim. Atende as nossas comunidades ali, o Jardim do Verde, a Tia Vera, o pessoal do Protásio Alves, eu sei. Legal. Olha, Sofia, eu comecei lá, não vou falar muito de Jardim Protásio Alves, que eu comecei lá na quinta passada, né? Porque porque eu tive que... Olha meu pai ali, ó, amado. Um abraço pro... Olha o pai, amado. No olho do furacão, então, hein? Isso. Agora já o Estevão já vai nos dizendo como que está acontecendo nos postos. Começa contigo para vir para Jerusa. Claro. Eu acho que a gente pode fazer um bate-papo aí, bate-volta, né? Pode ser. A ideia vai interferir, vai ali colocando. Vamos fazer bem informal mesmo, que é a tua cara, deputado. Adoro isso aí. É bem isso. Né? Bom, e a turma também participa, olha a Dulce Lais, né? IMESF Resistência, né? Acho que eu vou começar, então, falando um pouquinho, brevemente, dessa questão do IMESF, tá? E depois contar um pouquinho a realidade que eu estou vivendo, daí eu passo para a Jerusa e a gente vai intercalando também, né? Bom, legal. Olha o Volk ali. O IMESF, então, né, para quem está acompanhando aqui em Porto Alegre, a Sofia é uma deputada que tem, com certeza, ajudado bastante, atuado em nível estadual, junto em reuniões com o Ministério Público, né, para tentar resolver esse impasse, né? Agradecemos, Sofia, eu falo em nome de todos os servidores do IMESF, agradecemos a tua... É verdade. Né? Então, ele está para ser declarado oficialmente inconstitucional lá no Superior Tribunal Federal, no dia 14, é um julgamento virtual que está ocorrendo, é a última data agora para a Rosa Weber e os demais ministros. Só um parênteses aqui, ó, o Volk, ele é secretário municipal de saúde de Capão do Leão, está nos assistindo, Volk. Um abraço. Ai, que legal! Legal! O modelo está em peso assistindo, eu estou chocada. Todo mundo ali, ó. Muito massa. Olha ali, Eveline! Irmã. Legal! A família tá... Legal! A família, pelo menos, está ajudando a garantir o corte aqui. Querido! E a equipe também! A equipe também! Lá, né? Muito bom. Eu tenho contribuição aí, Patrícia. Ótimo. Pode ser declarado, então, constitucional no dia 14. Essa é a perspectiva, né? Porque, na época, Sofia e Jerusa, que os sindicatos, entidades sindicais e de associações entraram contra o IMESF, não era no sentido de ser contra o trabalhador, mas no sentido de ser contra uma fundação pública de direito privado, né? E defendendo a terceirização, né? Fossem estatutárias, né? Fosse regime jurídico único, que é o que nós todos defendemos aqui, na realidade. Nós três defendemos isso, né? Sim. Só que daí que aconteceu, acredito eu, que as entidades não imaginavam
que ia cair na mão esse julgamento, né? Porque isso aí foi lá, logo em 2012, 13, da criação do IMES, eu imaginava que ia ter um Marquesan. Eu era presidenta da Câmara. Oi? E, Estevão, eu era presidenta da Câmara quando foi criado o IMESF, que nós brigamos, fizemos caminhada. Lá, Sofia, lá dentro, como é que foi esse movimento? 2012. O Hélio, 2012. Boa noite, Hélio. Olha o Eliomar, é isso aí, Luciane. Olha só, 2012, Estevão, a gente tinha certeza que era ilegal terceirizar toda a saúde básica. Já tínhamos passado pela Solo, já tínhamos passado pela várias experiências, e aí vocês acabaram comprovando isso, só que o jeito que Marquesan está tratando é brabo, né? Vai, segue dali, querido. Então, só a Silvete fez uma inserção ali, né, na questão do concurso público. Silvete, nós somos, o IMESF, ele é um concurso público, mas é no regime seletista, né? Então, nós somos empregados públicos, mas sempre, pelo menos, as entidades defenderam que fosse o concurso via regime jurídico único, via estatutário, que é o que garante, de fato, como tu dissesse ali, a continuidade do serviço, o vínculo com a comunidade, né, a longa permanência das pessoas, a estabilidade, né, porque senão, e Porto Alegre tem esse histórico todo, né, em relação, desde a época da FAURG, Solos, teve aquela polêmica com o secretário de Saúde, Instituto de Tecnologia, enfim, né. Então... Nós somos uma turma que está desde o início, que vai se aposentar no IMESF, né? Na estratégia saúde da família. O fato é que hoje, já passando para a Jerusa, porque também ajudar a falar um pouco da realidade, é que esses quase 2.000 trabalhadores, né, eles estão para ser demitidos, né, porque o prefeito Marquesan já sinalizou isso na última reunião no Tribunal Regional do Trabalho, porque está sendo mediado via Tribunal Regional do Trabalho também a nossa situação do Semana do Semestre. Não, para você ter uma ideia, a última reunião era para discutir acordo coletivo de trabalho, tá? A prefeitura não queria discutir acordo coletivo de trabalho, queria discutir demissão, já com o programa pronto, demissão, né? Se não fosse o desembargador intervir e botar eles na realidade da pauta, né, que a pauta era o acordo coletivo, eles já iam tentar demitir. Então, essa é a situação. O que é a nossa luta, né? É para a absorção dos trabalhadores, né? Via empresa pública, ou autarquia, o que for, né? Porque esses trabalhadores já estão com anos de experiência, muitos, inclusive, vindo desde a época da FAURGS, né, Jerusa, assim, né? Nessa transição. Outros, pelo menos, desde 2012, 2013, do IMESF ali. Então, assim, é importante dizer que a gente continua na luta, né, em defesa do SUS, do serviço público e dos trabalhadores da saúde, né? Vou deixar para a Jerusa falar um pouco da realidade, a gente vai fazendo esse troca-troca para a gente falar um pouquinho cada um. Eu vou dizer para vocês, assim, daí eu sempre conto do ponto de vista de onde eu falo, né? Tem como inventar a roda, que nem se diz, né? E eu entrei no IMESF em 2017. Então, eu já peguei o bonde andando. E aí, numa organização devida, tá? Vou contar para vocês o que eu, Jerusa, fiz, acreditando que o IMESF, ele, em alguma medida, ele dava uma segurança. Daí eu vou falar da minha vida pessoal, porque eu acho que é importante dizer, porque isso reflete na saúde mental de quem trabalha no IMESF, gente. Eu comprei uma casa, sabe? Eu adquiri uma dívida de 30 anos para minha vida, estando no IMESF. Só que eu não sou exceção. As pessoas organizaram as suas vidas. Eu fiz um concurso, o pessoal fez concurso, tinha 5.000, tinha 7.000 inscritos. Entende? Então, assim, tu te dedica, tu estuda, tu faz um concurso, tu assume um concurso. E, assim, o desrespeito, eu acho que, quando eu falo em saúde mental, assim, o que doeu e o que dói é o desrespeito que a gestão tratou os funcionários do IMESF, tu ir numa televisão, num programa, né, no Jornal do Almoço, dizer para as pessoas, vocês serão demitidas. Isso foi de uma falta de humanidade, e isso desestruturou a saúde mental dos trabalhadores de uma forma que, assim, ó,
como é que se reorganiza isso? Tu não consegue se reorganizar mentalmente. Primeiro para te levantar no outro dia e trabalhar, né? Então, assim, se a gente for pensar, nós já estamos em abril, né? Quase fechando meio ano do anúncio dessas demissões. As pessoas, elas ainda estão ali trabalhando, mas eu tô voltando para a atenção básica, porque eu estava na emergência, e enquanto que nem as gurias estavam ali, né? Chefe, como é que tu organiza, enquanto gestão local, um serviço onde as pessoas não têm certeza do seu amanhã, sabe? Isso é muito degradante para a saúde mental das pessoas. Isso desorganizou a vida das pessoas, os projetos de vida das pessoas, né? Então, assim, eu pego o meu próprio exemplo. E as pessoas que têm que estar na frente de outras pessoas em situações sempre estressantes e limites, que é a situação da saúde, né? Então, esse é um perfil que é muito importante a gente falar, o pessoal está colocando aqui. É o fora Marquesan, é fora Eduardo Leite, fora Bolsonaro. Para eles não existe ser humano. Não existe. Não. O que ele está, a forma cínica, como o Leite, por exemplo, diz que está descontando dos professores já no 4º mês, e diz assim, não, a greve é uma suspensão do contrato de trabalho, e eu desconto porque eles não trabalharam. Se tem gente atrás, se tem família atrás, com eles não é isso, não é problema. Então, a gente tem que saber com quem a gente está lidando, né? São os mesmos, eu quero provocar vocês em relação ao SUS, que votaram a emenda 95 e que o Conselho Nacional de Saúde diz que já tirou mais de 20 bilhões do SUS. Então, eu queria que vocês falassem, porque a gente está recebendo dos trabalhadores do SUS, do IMESF, que estão atendendo o SUS, cada posto de saúde ainda tem 2, 3 relações de trabalho, né? Se vocês estão recebendo os equipamentos necessários para esse momento tão dramático, né? Como é que está funcionando isso? Que, assim, super solidários em relação ao IMESF, o governo se negou, disse que não ia fazer recurso, né, Estevão? Não encaminhou o último recurso, inclusive o governo Marquesan, e por isso nós vamos tirar, inclusive, o Marquesan. Eu quero dizer para todo mundo ali, olha o Fabrício Cavalheiro, que o Fabrício preside a Associação dos Funcionários Públicos Estaduais, que eu nunca sei o nome direito, mas que está lutando contra a privatização da CE. Então, assim, a gente sabe contra quem nós estamos lutando. E o SUS agora está na bola da vez, tem que se apresentar, tem que atuar, né, Jerusa? Tu está lá na frente, é vacina, é tudo. Como é que vocês estão sentindo a condição de cada um de vocês de atender, se sentindo seguros, sem o vírus contaminar vocês? A gente está perdendo gente da saúde, né? Eu acho que bom que o Estevão iniciou o assunto falando sobre o IMERF, tá? A Organização Mundial da Saúde diz que 85% dos casos de coronavírus, de Covid-19, que é o CID mais certo, né? De Covid, a atenção básica resolveria. Então, Sofia, respondendo a tua pergunta, como é que a gente se vê para enfrentar isso? Com uma atenção básica desestruturada, eu não consigo ter uma boa perspectiva. Com as pessoas desanimadas e com a sua saúde mental abalada, eu não consigo ter uma boa perspectiva. Com a possibilidade de entrar funcionários novos, vindo das empresas, dos hospitais terceirizados, no meio de uma pandemia, eu não me sinto segura e tranquila. Alguém vai dizer assim, mas todo mundo é profissional. Não, gente, quem trabalha na atenção básica há 5, há 10, há 15, há 20 anos, é um perfil. Quem vem do hospital, quem vem do nível hospitalar, é outro perfil. E não venha me dizer que é igual, que não é, entende? Então, assim, eu nem vou falar de EPI ainda, estou só falando do recurso humano. Aí, falando da minha experiência de PAX, tá? Eu e as enfermeiras, daí eu não era gestora no PAX, eu era da assistência no PAX. A gente cobrou muito da gestão local, os EPIs, e eu digo isso de boca cheia porque todas as mudanças que aconteceram dentro do pronto atendimento, de proteção dos trabalhadores, fomos nós, trabalhadores, que lutamos para acontecer. Que lutaram. Porque, se a gente esperasse da gestão,
nada teria acontecido. Muitas pessoas entraram na pilha, inclusive do Bolsonaro, e eu falo isso com muita tranquilidade. As pessoas, elas minimizaram o que o vírus estava causando no mundo, tá? Eu ouvi de pessoas que estavam à frente, que a gente espera, né, que a minha chefia venha em defesa, né, na segurança do trabalhador. A gente não viu esse movimento. Eu digo para vocês que a gente fez um movimento muito forte. Inclusive, tu deve estar acompanhando o movimento do pronto atendimento da Cruzeiro, do Terres, do pessoal que está ali, das gurias que estão pautando. O Simpa está muito presente ali dentro. O HPS, né? Também. A gente acionou. Sim, porque a gente acionou. Então, assim, ó, não é a gestão que fez o movimento, é a gente cobrando para ter as coisas. Por um lado, isso é ruim? Mas, por outro, nós trabalhadores, e eu sou uma trabalhadora que sempre defendi que nós trabalhadores deveríamos nos posicionar, né? Para nós, trabalhadores, está sendo um momento de muito amadurecimento político, não político partidário, mas político institucional, sabe? Assim, ó, qual é o meu papel em frente a essa pandemia? Se eu não me posicionar, sou eu que vou morrer, entende? Então, eu acho que é um momento de muito aprendizado para todo mundo, né? E as coisas, elas só chegaram, o PAC se reorganizou completamente, né? Porque nós, trabalhadores, pautamos. Então, assim, é o momento dos trabalhadores se posicionarem, né? Eu acho muito rico, assim, para nós. Perfeito. Não, eu acho que, Estevão, acho que agora tem um link muito importante. O pessoal está entrando aí. Olha lá, ó, parabéns aí, sucesso, Rosane Galsassi. Beijo. Interessantíssimo, né? Quando os funcionários lutam, porque, assim, funcionalismo público, quem ganhou a eleição no último período é a gente privilegiada, tem dito isso. São os privilegiados, são os parasitas, lembram? O Guedes, aquele ministreco da economia, dizendo que os funcionários... Está aí, ó, nós estamos na frente de 2 funcionários públicos, uma funcionária e um funcionário, expostos, atendendo a saúde, e eles são chamados e foram chamados de parasitas. E eu acho que nós estamos, nesse momento, tendo que recompor junto com o povo que usa a saúde pública o contraponto. Olha aí, ó. A Patrícia, fala aí quem é ela aí, ó. A Patrícia trabalha lá no posto da Cruzeiro, é uma militante, é alguém que se posiciona sempre. Eu acho, assim, fantástico quando as pessoas se posicionam. Ela falou ali da sala de vacinas. A gente está vivendo um momento, gente, de valorizar a atenção básica como nunca. Eu fui contra, e digo por quê, da questão da vacinação nas farmácias, né? E você sabe por que o prefeito se obrigou a fazer isso, porque ele tinha desmontado o IMESF. Eu acho que é importante dizer isso. É muito importante dizer. Ele não tem recursos humanos para fazer vacina em casa. O Brasil assim, uma referência em vacina há 1000 anos, né? E o Brasil sempre vacinou seus idosos em casa, né? E a gente viveu um momento agora de ter que fazer vacina nas farmácias, porque o prefeito desmontou a atenção básica, né? Complicado. Desmontou. E assim, ó, os mais médicos, aqui o Volk, né? Ali o Volk. Eu ouvi a secretária Arita, a semana passada fez reunião conosco, com os deputados estaduais, dizendo que ela não sabe quantos médicos ela vai receber dos mais médicos, ela não sabe a cota aqui para o Rio Grande do Sul, não sabe quem se inscreveu, não sabem de nada, e é uma vergonha, enquanto a Cuba está mandando gente para a Espanha, para a França. Sim. A gente com um programa como esse, que faz falta nos postos, vocês podem falar para nós, vocês são enfermeiros, vocês dois, e a gente sabe como a enfermagem, ela tem uma grande responsabilidade sobre si, eu sei porque vejo, que acaba sendo chefia, né, de um grupo importante. Então, assim, mas a falta do médico, a gente sempre soube que nós só suprimos médicos através do mais médicos, em muitos postos da periferia. Como é que vocês estão vendo isso? Olha aí, e a Raquel perguntando sobre a falta de testagem para vocês, trabalhadores da saúde. O Estevão quer falar do mais médicos, eu posso falar da testagem. Não, acho que, primeiro de tudo, assim, né, é importante, Sofia, Jerusa,
a gente ressaltar o papel do Sistema Único de Saúde, vários comentários ali na live do SUS, ressaltar o papel do Estado forte, do Estado máximo, não do Estado mínimo, né? Que é como propõe Marquesan, Leite, Bolsonaro, Guedes, né? Porque se já está Olha o Gil de Veranópolis, elogio terra. Vocês. Sim. Se está já um caos, né? Com a existência do Sistema Único de Saúde, imagina sem a existência do Sistema Único de Saúde, né? Já ia ter pessoas morrendo desde agora, né? Já ia que ter é o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que para te acessar, tu tem que ter dinheiro. As pessoas estão preferindo morrer em casa porque elas não querem adquirir uma dívida. Então, viva o SUS, mais uma vez. O SUS tem que ser muito referendado agora, né? E o papel da atenção básica é essencial. A Jerusa colocou ali na 85%. Tem uma trancadinha ali no Estevão. Tô te ouvindo, eu tô ouvindo vocês dois. Eu acho que a deputada lá que tá... Eu tô te ouvindo, Estevão. Tô aqui. Tá aí. Voltou aí, eu acho que é a tua internet aí, porque eu e a Jerusa continuamos falando. Tô boicotando a Sofia, O Eduardo. Nossa, vocês viram falando... Né? Desculpe, então eu atravessei a tua fala. Vai lá, Estevam. Não, então, assim, ó, 80 a 85% dos casos do Covid, né, do coronavírus, eles vão cursar de modo assintomático ou sintomático, sem sintomas ou poucos sintomas, sintomáticos leves, e que daí, teoricamente, com toda a dificuldade que a Jerusa botou, né, que, enfim, não vou repetir aqui, a atenção básica teria que dar conta, né? Mais ou menos 15%, né, dessas pessoas que se adoecem necessitariam de uma internação hospitalar em unidade clínica, unidade de internação lá no leito do hospital. E dessas pessoas que adoecem, em torno de 5% precisariam de leitos de UTI. E aí, eu quero colocar um ponto, eu quero deixar engatilhado uma próxima fala e passar para a Jerusa, mas eu quero colocar uma situação aqui. É a dificuldade que teremos em relação a leitos de UTI na questão do Covid, né? O cálculo é simples, né? Se a gente pegar... Saiu uma reportagem na 0 Hora de ontem, se não me engano, e que daí é matemática, regra de 3, né? Enfim, não sou epidemiologista, mas a gente sabe fazer uns cálculos aí, né, Jerusa? Daí a gente faz uma regra de 3, coloca assim, e tu vê que os municípios não têm estrutura de leitos de UTI para dar conta de uma pandemia, né? Frente a essa pandemia do corona. Mas eu quero que a Jerusa fale da questão da testagem, eu quero voltar depois para essa questão da UTI, porque eu tenho alguns dados aqui da região metropolitana, né? Para a gente também aqui poder conversar. E preocupa muito a região metropolitana, porque vai cair tudo em Porto Alegre. Alvorada, por exemplo, não tem leite de UTI, né? Mas, Jerusa, fala da testagem. Vamos lá. Não tem. Eu acho bem legal o que tu está dizendo, Estevão, porque assim, a gente já não tinha leito sobrando. Eu acho que isso é importante de dizer, depois tu vai falar os dados, né? Mas daí eu faço a referência ao PACS, onde eu trabalhava, e o PACS, ele é uma emergência, então ele solicita leito de UTI. Então, assim, eu vi paciente esperar dias, né? Que teoricamente a gente deveria conseguir resolver em 6 horas, né? Às vezes o paciente ficar de um dia para o outro, ou até 2 dias, 3 dias, aguardando leito de UTI. Então, a gente já tinha falta de leitos, né? E o que é importante dizer? As pessoas seguem infartando, as pessoas seguem tendo AVC, as pessoas seguem necessitando de leito de UTI, né? Então, assim, eu acho que é bem importante isso que tu diz. E, por outro lado, a universidade está sendo muito valorizada nesse momento, especialmente pela questão dos respiradores. Então, assim, tudo o que o Bolsonaro e a sua trupe disseram que não era importante, o SUS, a universidade, a pesquisa, a ciência, a gente está vendo agora a olhos, que nem se diz, a olhos nus, assim, está escancarado que são coisas fundamentais.
Vou dar um outro exemplo. O Sartori tentou privatizar o LACEN, vocês lembram? O laboratório. E agora, olha a importância do laboratório público, gente. Assim, é fundamental. E aí eu pego o gancho para falar dos testes, né? Se a gente tivesse, ao invés de tentar vender, investido no laboratório público, hoje a gente talvez pudesse estar um pouco melhor estruturado do que a gente está. Eu acho, assim, ó, de uma fundamental importância a testagem nos profissionais, pegando o exemplo do que aconteceu naquele hospital em São Paulo, que morreu um monte de idosos. Por quê? Não foi de um paciente necessariamente para o outro que se transmitiu. Os profissionais se contaminaram, os profissionais estavam, e muitos estão, assintomáticos, e, infelizmente, né, quando tu contamina quem não está com a imunidade tão boa, tu acaba levando, inclusive, essa pessoa a óbito, que foi o que aconteceu ali em São Paulo, né? Que saiu da curva, inclusive, justamente porque houve essa contaminação por causa dos trabalhadores. Para nós, seria fundamental testar todos os profissionais, sintomáticos e assintomáticos, não para afastar necessariamente as pessoas, porque o brasileiro, ele tem, daí eu vou falar não só dos profissionais da saúde, né? O brasileiro, e especialmente nós profissionais, a gente tem um preconceito com a função do atestado. Eu não sei se para ti, Estevão, isso aconteceu contigo, mas a gente tem uma coisa, se quer atestado é vagabundo. Desculpa o palavrão, mas, né, se usa muito isso. E agora, gente, assim, as pessoas precisam ficar em casa, entendeu? Eu acho que assim, é fundamental a gente revisar, inclusive, os nossos valores, que a gente se perdeu enquanto humanidade em algumas coisas. Tipo, tu não pode adoecer, tu, trabalhador, não pode pegar um atestado, né? Mas, ao mesmo tempo, aí tu fica ali contaminando os outros. Não faz sentido, sabe? Que nem a frase do Bolsonaro, né? A economia vai quebrar. Que quebre a economia, mas que não morra pessoas, sabe? Exatamente. E a tecla que eu bato, Sofia, há quase 2 meses já que a gente está nessa expectativa do coronavírus, né? Que, assim, é um momento, não é o momento das pessoas ir trabalhar porque vão morrer de fome, é o momento do governo vir com políticas públicas, com política social, com política econômica, inclusive, e suprir a demanda das pessoas, né? A pergunta não é quem vai bancar, a resposta é o governo tem que bancar, sabe? Me parecia tão óbvio, assim, que aconteceu, inclusive, né, na própria Itália, na Espanha, os governos garantindo água, luz, comida para as pessoas, né? E aqui no Brasil, essa coisa capitalista, Deus o livre, né? É coisa de comunista, tu ajudar a população, a gente vê que assim não é. As pessoas contribuem uma vida inteira, sabe? Não, e o papo, eu acho que é importante, eu tenho dito todas as lives, todas, porque a Maria Lúcia Fatorelli, ela tem há 20 anos uma ONG que se chama a Revisão da Dívida Pública. E o ano passado, 38% do orçamento federal foi para pagar juros e encargos da dívida, e 4% foi para a saúde, gente. É uma coisa tão... Que vergonha! Que vergonha! É uma vergonha. E esse orçamento, ele só paga os lucros extraordinários dos bancos, né? Que aqui o Banrisul teve o lucro de 1 bilhão e 300 milhões, 1 trilhão, 300 bilhões, 1 bilhão e 300 milhões, e os bancos pagam as 200 famílias mais ricas que investem no sistema financeiro. Então, assim, tem dinheiro. O que tu está dizendo, Jerusa, a gente está dizendo, o governo federal tem dinheiro, exatamente os decretos de calamidade permitem que tu possa colocar em questionamento essa dívida, botar dinheiro na renda das famílias, para famílias irem para o isolamento. Então, assim, olha, o pessoal está perguntando, eu quero que vocês comentem, viu? Estevão, em especial, porque liderou aí o Sindicato dos Enfermeiros. A turma está insistindo no piso salarial e nas 30 horas. Essa é uma pauta mais estratégica, né? E o pessoal ali, esqueci o nome, é Cláudio, que eu acho que é do HPS, também lembrou que nós estamos há 4 anos, os municipários, com salários sem reposição.
Então, isso significa, gente, 30% no mínimo de perda de poder de compra. Essa é a vida que os funcionários que estão no sacrifício, que estão na berlinda, estão vivendo com o Bolsonaro, com o Marquesan e com o Leite. É congelamento, é massacre, é criminalização, que nem para tirar um exame, para tirar um atestado, tu te sente, nossa, né? Sou criminoso. Estão jogando a bola aí, concordando e dizendo que é hora de restaurar o respeito e investimento no servidor público, né? Quero deixar com certeza, Sofia, Jerus, quero deixar um abraço aqui para algumas pessoas que eu estou vendo aqui, Nara Ruas, diretora do Sindicato dos Enfermeiros, irmã do Pedro Ruas, né? Do ex-deputado Pedro Ruas. Que legal, que legal. Também vi ali a Tânia Caputo, Pinheiro Machado, médica, trabalhou comigo lá no São Cristóvão. Aliás, onde o Ramiro fez estágio lá. A Tânia foi tutora dele no estágio lá, né? Só elogios. Então, um grande abraço para a Tânia. Tive a oportunidade de conhecer o Ramiro também naquela época, né? Deixa um abraço para ele aí. Ramiro faz, durante as lives, ele sobe para fazer a muscula dele. Tá criando Hoje de manhã, Estevão, ele esteve no Clínicas, hoje ele está no 6º ano, né? E ele está na geriatria, e ele disse que hoje atendeu um idoso de 85 e uma idosa de 96, ele está no acompanhamento. Bem que a Jerusa disse, todos os demais problemas seguem, né? Com certeza. Nos nossos hospitais, né? Mas vai lá, surgiu um comentário, antes de comentar as 30 horas do piso ali, que é em relação ao Parque Belém. Alguém colocou, né? O Parque Belém, né? Nós temos... O poder público tem a obrigação de reativar aquele hospital do Parque Belém. É um hospital que está em loco, já foi referência na área de traumatologia, neurologia, né? Aí para Porto Alegre, metropolitana, principalmente, né? Quando eu estava no sindicato, tive a oportunidade de ir lá visitar, para conhecer, não conhecia a estrutura. Gente, aquilo lá é um elefantão, é um troço, assim, inimaginável, assim, sabe? A quantidade de leitos que poderia ter lá. Quando eu fui também, vi que tinha aparelhos, um tomógrafo zeradinho, sem ser usado. Caraca! Né? Ecógrafos, enfim, vários aparelhos lá parados, né? E o que a pessoa colocou ali, não me lembro quem foi agora, me desculpa porque eu acabei não anotando o nome ali, mas alguém questionou do Parque Belém, ela fez o seguinte questionamento: não adianta só tirar os aparelhos, os equipamentos que estão lá. Nós temos que exigir que imediatamente reabra esse hospital, que o poder público assuma, né? Isso é muito importante. E tem dinheiro para isso. O Ministério está mandando pouco dinheiro, mas tem 20 bilhões aí que estão congelados, Sofia, que a gente tem que insistir lá. Quero saudar o Peixe, o Fernando Brigado, que pode estar nos assistindo. Ele era do Conselho Nacional de Saúde, o presidente tem feito um baita movimento para a revogação da emenda constitucional, né? Nós temos que conseguir mais recursos para isso. E aqui, o Estado e o município, na minha opinião, conjuntamente, tem que reabrir imediatamente o Hospital Parque Belém, né? Sobre a luta das 30 horas, aí ela está há 20 anos, Jerusalém, quase 20 anos lá no Congresso Nacional, né? O piso um pouquinho menos, né? E são duas lutas importantíssimas e históricas da enfermagem, né? Porque o que acontece hoje, né? Hoje, as pessoas, como a gente não tem um piso salarial definido por lei, como muitas profissões têm, acaba que há uma discrepância salarial muito grande, né? Se for pegar, por exemplo, enfermeiros que trabalham na metade sul, Pelotas, por exemplo, lá Santa Casa, aquela região lá, né? O salário base, dá para se dizer assim, que é em torno de uns 2 mil. Agora não vou ter bem certinho esses dados, porque faz tempo que eu não me atualizo nisso, né? Enfim, mas em torno dos 2 mil, né? Aqui... Que horror! Aqui em Porto Alegre, né? Aqui em Porto Alegre, isso do enfermeiro, Jerusa. Imagina o técnico. Eu entendi, é por isso que eu tô dizendo. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, clínicas, Conceição, prefeitura, o próprio IMESF, enfim, eles ainda têm uma remuneração bem melhor, assim, né? Bem mais valorizada, vamos dizer assim, embora também não seja o ideal.
mas há uma discrepância muito grande. Então, muitas vezes, as pessoas são obrigadas a ter 2, 3, às vezes até 4 empregos, que eu vi uma vez. É uma coisa assim, que o trabalhador, Jerusa, ele não vive, ele sobrevive, né? Ele sobrevive, né? Ele é uma máquina de trabalho, né? E daí nós entendemos, pelo menos entende que tem que andar conjunto essas lutas, né? Porque a pessoa tendo um piso digno, né? Um piso salarial digno, né? A luta histórica é 10 salários mínimos, pelo menos. E tendo uma carga horária de 30 horas semanais, com certeza ia reduzir a jornada de trabalho, a pessoa ia poder aproveitar mais com seus pares, né? Porque a saúde é algo estressante. Saúde mental, né? A saúde mental, como a Jerusa também colocou antes, né? E as 30 horas, assim, ela permite o quê? Ela permite que haja menos adoecimento, porque se a gente for ver, por exemplo, algumas instituições, como Conceição, esses grandes hospitais, gente, tem sempre um percentual mínimo de pessoas que estão afastadas, seja de atestado, seja no INSS, tem um turnover, tem ali, ó, é uma faixa mínima, né, que tem um percentual ali de trabalhadores que estão afastados da assistência por conta do adoecimento, da sobrecarga de trabalho, né, e daí o outro trabalhador tem que dar conta, porque eles não contratam, agora estão contratando por causa da pandemia, mas eles não contratam mais gente, número de profissional suficiente, e daí aquele vai adoecer e acaba sendo, né, um efeito cascata. Peso para os outros, né? Com certeza. E daí, Jerusa, também, antes de passar, teve do trabalho e do erro de enfermagem. Porque o profissional que é sobrecarregado, ele vai ter tendência a errar, e daí, gente, o que acontece quando o profissional erra? É a mídia indo lá, culpa do enfermeiro, culpa do técnico, né? É a gestão não assumindo, né, o seu papel de contratar um número suficiente, ou seja, deixa o profissional ser duplamente penalizado, uma por estar trabalhando em menos quantidade, outra por errar, né? Sendo que se tivesse um número adequado de profissionais e 30 horas, esse profissional trabalharia mais descansado, erraria menos, com certeza, né? E prestaria uma assistência de mais qualidade que já presta ainda para a população. Olha só, o Volk está levantando um tema lá do Hospital Escola Ebser, em Pelotas. Eu vou, viu, Volk? Eu vou acionar diretamente já, falar com o Marrone, que é dali, desesperado solicitando doação de máscaras. Mas tem uma coisa que o pessoal está levantando ali, gente, eu queria comentar com vocês, que a Inara falou, ó. A Inara cobrou primeiro dessa contratação de uma PET lá em Pelotas, que o governador fez. Dá para falar sobre isso, dá para falar sobre isso. Dá para falar, e eu sei que eu mandei para o Dacamino, porque é tanta cobrança, nós cobramos ele disse que o LACEN foi verificar os testes, e o Dacamino, eu quero dizer para as pessoas que a gente não está parado, o Tribunal de Contas já notificou o governo do estado para dar explicação, tá? Em relação ao valor, que é muitos milhões, é 8 milhões. Assustador o valor. Pois é, Jerusa, fala isso, o que tu sabe desse tema, só quero dizer que já está no Tribunal de Contas, no Ministério Público, sim. E aí o Gilmar Roça falando da revogação da PEC do fim do mundo, e o Carlos Filho lembrando os números. Carlos está lá de Cidreira, está lá em Cidreira e mandou também para nós ali uma lembrança de que nós estamos com 1.100 e poucos óbitos no Brasil, né? Que tá muito forte todo dia. Conviver com isso. Eu acho que é importante falar dos testes e da subnotificação. Primeiro, ficou muito escancarado a corrupção, e eu vou usar a palavra corrupção, porque é corrupção mesmo, assim. O Leite não escondeu, entendeu? Quando ele optou em fazer os testes pelo laboratório via veterinária. O próprio Conselho de Farmácia, se a gente for pensar o que são os testes, né? Tem todo um procedimento padronizado, tem toda uma experiência bioquímica por trás, né, de biomedicina, de farmácia, de química, e aí ele na verdade, ele deveria ter, como nem se diz, subido o degrau por degrau, né? Não esgotou as minhas possibilidades. Não, ele foi direto procurar os amigos dele, né? Porque isso tá muito escancarado, assim, tu não precisa ser nenhum gênio. E o valor é absurdo, o valor que ele ofereceu
para poder fazer as testagens no laboratório lá de Pelotas. Ali alguém falou, né, vai seguir a mesma rota dos CPs, não sei se vocês se lembram, o laboratório de Pelotas, eles ganhavam para fazer os testes nos pré-câncer das mulheres, de 100% das mulheres, e eles testavam apenas 10%, 15%, né, e recebiam um valor integral. Então, assim, já tem um histórico de corrupção, já tem um histórico de teste não realizado, mesmo o laboratório recebendo o recurso, né? Então, assim, a gente tem que estar muito alerta e muito em cima, Sofia. Eu acho que o papel de vocês, que nem tu disse, vocês já estão indo atrás disso. Eu acho que tem que realmente conseguir barrar, porque a gente tem laboratórios sérios, laboratórios mais especializados do que esse de veterinária ali, que ele propôs esse recurso bilionário para fazer esses testes. A Patrícia antes colocou ali, os respiradores são importantes, mas os trabalhadores também. Eu acho que é essa a grande sacada, entendeu? Se tu não tiver um trabalhador ali na linha de frente para atender, não vai ter atendimento. Então, assim, quando a gente fala em valorização salarial, não é nenhum despropósito, não é nenhum disparate, sabe? Ali no PACS, o pessoal, na verdade, a prefeitura, né, tirou os 40% de insalubridade das emergências, sendo que a gente atende tuberculose todo santo dia, né? Então, assim, agora o pessoal entrou de novo na justiça por causa do Covid, parece que vai ser revisto, né? Então, assim, os trabalhadores, se a gente não lutar, a gente só vai seguir perdendo direitos. É muito importante que os testes, eles venham para os profissionais, eles venham, porque, que nem eu disse antes, a gente está em contato direto com os pacientes. E se algum de nós estiver contaminado, infelizmente, vai contaminar. Não tem, assim, é uma lógica muito clara, entendeu? Se eu tiver, eu vou atender, eu vou contaminar. Sabe? Mas nem tu, nem o Estevão foram testados. É isso que vocês estão dizendo. Não, Sofia, mal tem teste. Daí eu vou falar da minha experiência do PACS, tá? Eu fui uma das pessoas que mais testou paciente grave, porque a gente tinha, mas era assim, ó, 5, 10 testes. Não é muito. A gente está falando de uma proporção que deveria ser 200, 300, 1.000 testes. Entende? Proporcionalmente é 0,00 alguma coisa, entende? E a questão da subnotificação, o próprio Mandetta admite, ele falou com a boca dele, nós não temos os dados reais. Se os dados que nós temos já são assustadores, os dados reais, eles são muito piores. É muito nebuloso, a coisa, ela ainda está camuflada, entendeu? E realmente, os Estados Unidos deu um golpe em todo mundo, o colega ali falando das máscaras, né? O Brasil tinha encomendado máscara da China, vários outros países, né? E os Estados Unidos deu um golpe em todo mundo e comprou as máscaras. Então, assim, a gente vai precisar de tecnologia para ontem, e por isso que eu falava antes da ciência, da universidade, tem um papel fundamental nesse momento. Tem que, sim, descongelar os recursos. A PEC do fim do mundo, a emenda constitucional 95, ela tem que ser imediatamente, assim, ó, tirada de ação. A gente precisa dos recursos da saúde. Outra coisa que não pode ter esse ano é desvinculação de receita, gente. A DRU, que o Fernando Henrique criou e todo mundo usa para tirar dinheiro do SUS. Perfeito. A gente, mais do que nunca, precisa de dinheiro do SUS, mais do que nunca a gente precisa de dinheiro nas universidades. Eu acho que tem coisas fundamentais pipocando aí, são os respiradores, são as máscaras, são os aventais, a gente precisa, e esse material, a universidade, ela é um lugar onde isso pode ser proporcionado. A própria questão dos laboratórios, né? Que o pessoal está questionando. A universidade tem estrutura, o que falta é dinheiro, o que falta é recurso. A universidade tem os expertises, tem os cientistas lá, tem os nossos engenheiros lá. O pessoal está fazendo ventilador mecânico, assim, coisa fantástica, que falta é recurso para poder produzir mais, né? Então, a PEC do fundo do mundo... Em larga escala, exatamente, é essa palavra, né? E assim como os testes, então... A UFIXPA, desculpa mesmo, mas a UFIXPA, quero citar aqui, que é uma pessoa fantástica, a médica, que é reitora da UFIXPA, a Lúcia Pelanda.
eles têm feito um trabalho lá, Jerusa, Sofia, de produção de álcool gel e que tem abastecido os postos de saúde de Porto Alegre, né? Então, gente, que bacana. Eu quero aproveitar e dizer para quem é do interior está nos assistindo, eu falei com a Lúcia Pelanda esses dias, e ela disse que, num primeiro momento, o esforço está sendo concentrado em Porto Alegre, mas ela disse que se chegar ofícios para a universidade de pessoas do interior, gestores, enfim, né, que fazem a programação da saúde interior e que estão precisando de álcool gel, eles vão continuar fazendo um esforço também para enviar para essas pessoas. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para divulgar e parabenizar a Lúcia Pelanda, citando ela, citar todos os reitores de universidades públicas que estão cumprindo com a sua função social, né? Olha o que o Carlos Firo traz para ilustrar o que vocês estão falando, ó. O Brasil fazendo 296 testes para cada milhão de pessoas e a Alemanha 15 mil. Então, assim, eu queria dizer uma coisa para vocês. A Assembleia Legislativa, eu estou propondo que faça um fundo da Assembleia com os nossos salários, com contribuição dos funcionários, porque eu acho... qual é o nosso problema? Nós estamos na mão do Eduardo Leite, do Bolsonaro. A gente não está conseguindo incidir sobre o que a gente está tentando. Por exemplo, o Pepe tem falado muito nisso dos testes. Eu sou defensora que a Assembleia direcione recursos para as universidades. Porque elas têm, falta insumo para as universidades, falta bolsa para doutorando, mestrando, operar essas coisas, né? Eu acho que o Hansbert entrou ali também, vocês viram, né? Grande defensor dos enfermeiros e enfermeiras, dizendo que faltam 6 milhões de enfermeiras no mundo. Então, muita assim, gente, é muita gente. A ciência estava tão desprestigiada que nós tivemos que agora, em março, teve a portaria 34, que a CAP que estabeleceu uma redução de 50% nas bolsas. Eu tive que recuar, dizer que se enganou. É uma vergonha, né? É uma vergonha esse governo federal. Nós não podemos esquecer que são eles que são causadores da morte, eles que reduziram o Estado. Desde o Temer, 2016, e Bolsonaro. Pegou toda essa gente no trabalho informal, né? Sofia, então, só quero fazer uma defesa, rapidamente, assim, da questão do isolamento social, que eu tenho certeza que a Jerusa concorda comigo, né? Porque o que acontece... Eu treino em casa, Estevão. Tu tira um tempo, faço meus exercícios em casa. Gente, eu tô apavorado com a quantidade de pessoas da rua. Fotos do mercado público, e soube que o mercado público vai reabrir na segunda-feira. Estava lendo uma notícia agora há pouco. Mas de pessoas comprando o seu peixe, enfim, conforme tradições e tal, né? Que as pessoas têm chocolates e tal. Mas eu acredito que o isolamento social, tá, ele deva permanecer, e assim, não é o Estevão que está falando isso aí são estudos, né, como a Jerusa está trazendo desde o início, a importância da ciência, né, já tem estudos que dizem que essa grande subnotificação, tá, a gente pode aqui no Brasil multiplicar por pelo menos 11 vezes o número de dados oficiais, pelo menos 11 vezes, porque já tem outros que eu não consegui achar, que eu ouvi falar, mas então não vou, né, citar aqui, que dizem que pode ser até 17, mas eu não tenho certeza desse porque eu não li nada. Mas o de 11 eu li, tenho certeza, já tenho estudos que dizem isso, né? Então por exemplo, se hoje aqui na Secretaria de Saúde tem estou com o site aberto aqui, né? Tem 652 casos, né, confirmados no Rio Grande do Sul, né? Se a gente for multiplicar isso aqui por 11, estou fazendo agora aqui, 7.172 casos, né? Então, essa é a grande realidade, tamanha a subnotificação. Então, se as pessoas não fizerem o seu isolamento social, não ficarem em casa, né, vai acontecer o que o Ricardo está falando aí por abril, maio, junho, vai estrangular o sistema, vai faltar UTI, vai faltar atenção básica, né? E daí só quero linkar porque a Jerusa disse antes ali, não, o governo federal, o Bolsonaro, né, tem que fazer a sua parte. O Leite também tem que ter a sua parte. Tem que viabilizar a renda emergencial básica para as pessoas. Por quê? Né, Sofia? Eu vi outras lives tu falando.
a mãe de família, a mãe chefe de família, né, que é a única, com 2, 3 filhos, né? E, por exemplo, trabalha com limpeza, com faxina, enfim, ela vai ter que sair e fazer, porque ela vai ter que prover, vai ter que ter recurso para sustentar a família, né? Então tá mais do que na hora dos gestores facilitar isso, né? Ontem eu vi uma live da Estela Farias com a Paola e a Josi Arruda ali em Alvorada, e o tema foi a questão da renda básica emergencial, foi uma excelente live das 3. E daí existe mecanismos para se agilizar, né? Existem mecanismos, né? Mas falta vontade política muitas vezes, daí tu pega um Bolsonaro da vida, um Leite da vida, e pega gestões, que são gestões também neoliberais, como o Marquesan aqui, eles vão tentar inviabilizar o máximo possível o processo, né, de aquisição de uma renda mínima, básica, emergencial para quem mais precisa, né, Jerusa? Porque, como tu disseste, eles têm uma filosofia, eles têm uma linha política, que é a linha neoliberal, que é a linha que pensa no mercado e não pensa na pessoa. Eu acho que é bem isso, assim, sabe? Desde o início, eu milito na Marcha Mundial das Mulheres, e a gente fez essa discussão, inclusive a marcha logo no início, assim, que deu essa função do isolamento, iniciou uma campanha falando dessas necessidades básicas que a gestão pública tinha que suprir, né? Desde a questão da água e da luz mesmo, que eu bato na tecla, que o Brasil ainda não disse nada a respeito. O próprio IPVA, eu vi várias pessoas perguntando, e o leite não vai dar um tempo? Não teve, que se diz, amolecimento dessa coisa toda, né? Não teve. O pessoal ali estava colocando, eu vi várias pessoas ponderando a questão do isolamento social. Eu acho que um até citou o Bolsonaro passando a mão no nariz e cumprimentando, né? Porque o Bolsonaro, ele segue levando num tom de deboche, gente. O que é as declarações do Bolsonaro de noite? Eu não consigo ouvir até o fim. Eu recebi vídeo, né, do Bolsonaro, não consigo ouvir até o fim, porque sabe quando tu tá falando uma coisa que nem tu mesmo acredita e com uma cara assim, um sorriso cínico, é uma coisa, é nojento de ouvir. Porque ele não consegue dizer assim, gente, fiquem em casa. Ele não consegue, porque ele não acredita nisso. Ele não acredita. O filho dele dizer que a China fez isso é uma teoria da conspiração. Não consegue ser científico as coisas que eles dizem, entende? É muito bizarro a gente ter que defender, né, uma teoria científica frente a uma pessoa que nega a ciência, porque ele nega a ciência. Antes da crise do Covid, né? Alguém que defende que a Terra é plana ou qualquer coisa assim é um absurdo. Então, assim, é muito difícil o Brasil está enfrentando essa pandemia com esse cara na presidência da República. Primeiro, porque ele nega a ciência. Segundo, porque ele não consegue encarar, e daí é uma opinião minha, tá? Bolsonaro, ele age como se ainda fosse um clima de eleição, os prós ou contra ele. Na verdade, passou a eleição, ele não consegue assumir o papel de presidente da República, de gerir essa crise que a gente está vivendo. Está nos faltando um gestor público. Então, a gente realmente se sente muito, muito fragilizado frente a isso. E aí eu estou falando enquanto trabalhadora da saúde, que precisa enxergar no Ministério da Saúde o norte. Aí o ministro da Saúde vai lá e diz uma coisa, o presidente vai lá e minimiza o que o ministro falou, né? Então é muito complicado. E aí, gente, por que eu falo isso? Porque ele é o presidente da República. Ele ganhou milhões de votos e milhões de pessoas vão acreditar no que ele disser, certo ou errado. E é isso que a gente está vendo se replicar quando a gente vê, enfraqueceu o isolamento social. Sim, o presidente saiu apertando a mão de todo mundo, esfregou o nariz e apertou a mão de alguém. Então, assim, isso se reproduz. A gente não pode ser ingênuo e achar que todo mundo enxerga o Bolsonaro como eu enxergo ou como vocês enxergam. Muitas pessoas, milhões de pessoas, ainda veem nele um símbolo, entende? A gente não, eu não ignoro os milhões de votos que ele fez. Inclusive, passou uma pesquisa na notícia. Ontem eu estava assistindo na TV,
a avaliação que as pessoas têm, ele ainda tem um percentual muito grande de pessoas que acham que ele está fazendo uma boa gestão. Então, assim, o isolamento social está tendo enfraquecimento. Sim, o presidente da República prega o enfraquecimento do isolamento social. Então, como é que a gente vai ignorar isso? E como é que a gente minimiza isso também, sabe? Eu não sei a resposta. Como é que a gente faz as pessoas desacreditarem no Bolsonaro? Não sei. É muito desafiador esse momento, entende? E ele é uma figura que representa um troço que não tem explicação para mim, mas eu não nego que tem uma importância simbólica para o país, sabe? É isso. Parece que a gente está na Idade Média, né? É bizarro, é muito. Nós estamos passando uma vergonha mundial, na verdade, né? E eu hoje de manhã eu li, né, pessoal, uma definição do Fiore, do Luiz Fiore, né, economista, sobre quem é o Bolsonaro. Na verdade, ele está ali, ele é um testa de ferro, ele é um boneco representando o sistema financeiro e os generais e uma parte do exército, e eles não têm substituto, eles não têm o que fazer, eles têm que fazer um jogo que não é o jogo que eles sabem jogar. Eles têm que agir como Estado público, salvar as pessoas, investir na saúde pública, na renda pública, e eles estão apavorados, porque essa demanda é uma demanda que o povo tá brigando e está exigindo, e é o modelo que salvou as vidas no mundo inteiro. Então, assim, gente, nós teremos que nos sobrepor a este presidente da República, e espero, né? Olha aqui, ó. Irmã da Benedita da Silva morreu com suspeita de Covid. Pensa. Caraca! A Marta está informando ali pela nossa linha. Então, assim, gente, o Hansbert, coloca ali de novo para nós, Eduardo. O Hansbert falou que tem, e eu quero ir encerrando a nossa live, que fechou 1 hora, né? Encerrando a nossa live para vocês comentarem, eu quero valorizar muito o papel de enfermeira e enfermeiro, né? 2 figuras da saúde pública, 1.006 enfermeiras infectadas e 20 mortes notificadas. Eu acredito que é no Brasil, eu não sei, Hansbert, é no mundo. Eu acredito que sim. A proteção, as EPIs e proteção dos profissionais da saúde. Então, assim, gente, nós temos que botar a boca no trombone, vamos chamar a sociedade, né? O respeito hoje com os profissionais da saúde é pagar bem os seus salários, é tratá-los com dignidade, com todas as condições que vocês têm que ter para poder trabalhar, né? Todos vocês. E essa coisa da insegurança, do desrespeito, do vínculo trabalhista. Eu estou recebendo denúncias das terceirizadas lá do hospital, imagina, do Parque Itapuã, em Viamão, que as empresas terceirizadas simplesmente somem, deixam os profissionais na mão. Que tempos são esses que acabou qualquer direito dos trabalhadores e trabalhadoras? Então, deixar para vocês, assim, meu orgulho de ser amigas, companheira de lutas da Jerusa Bittencourt, do Estevam. Vocês viram como eles são do fronte e da luta, né? E passar a palavra para vocês aí, para fazer o seu recado final para a nossa turma, que eu tenho certeza que essa live bombou, vocês podem ter certeza. Fala, Estevão, já que eu comecei, agora você termina, começa terminando. Tá bom. Bom, então, um prazer conversar com vocês duas, dialogar com vocês duas, né? Me coloco à disposição sempre que precisar. Foi um diálogo muito bacana, assim, né? Porque e bem representativo também, né? Uma enfermeira mulher, negra, muito importante, assim, né? Um enfermeiro homem, branco, caucasiano, Sofia aí mediano, né? Então acho que tá bem, acho que é bem interessante. Então, essa questão da representatividade é importante mesmo. E tem que ter muito lives, né? Então, assim, quero parabenizar essa iniciativa e instigado, Sofia, por essa questão também que o Eduardo colocou do Ricardo Rasbaert, tá Ricardo enfermeiro também, assessor lá do Valdeci Oliveira e também do Conselho Regional de Enfermagem, né? O conselheiro nos trouxe aqui que 1.006 profissionais, né, estão infectados e existem 20 mortes. Esses dados, né, Ricardo, eles são do Conselho Federal de Enfermagem, essas 20, acredito,
que é nesse que tu está se referindo, né? Se não for, até escreve ali antes de finalizar a fala. Quero lamentar e homenagear a colega Mara Rúbia, técnica de enfermagem do Conceição, que foi a primeira vítima do coronavírus aqui em Porto Alegre, né? Do Hospital Conceição, a técnica Mara Rúbia. Não a conhecia pessoalmente, mas é um luto da enfermagem, é um luto da sociedade, é um luto dos trabalhadores da saúde, né? Então, assim, homenagear, assim, e dizer que não podemos deixar que esse tipo de situação ocorra. Nós somos profissionais da linha de frente, representamos o poder público nos nossos trabalhos, e o poder público tem obrigação, Jerusa, Sofia, de dar os equipamentos de proteção individual. Não é um merecimento nosso, é um direito nosso ter EPIs, né, para poder trabalhar, seja máscara, óculos de proteção, touca, avental, né, tudo aquilo que está preconizado. E eu quero deixar, vocês podem procurar a resolução 004 de 2020, de março, da Anvisa, que tem todos os EPIs necessários para os profissionais no âmbito hospitalar, na atenção básica, enfim, que são EPIs diferentes, né? Qual é que é o número? 4 de 2020. 4 de 2020. Pode ter tido alguma atualização nova, eu me comprometo, se teve, de colocar nos comentários depois ali, tá? Se teve alguma outra atualização. Tu pode me passar, Estevão, porque mas a gente também pesquisa, porque eu preciso ter mais claro isso para fazer a defesa. Não, passo sim. Temos que exigir que tenha EPI. A testagem tem que ser priorizada para os trabalhadores da saúde, embora deveria ser em larga escala, mas a gente sabe que não vai ter teste suficiente, então tem que priorizar os trabalhadores, porque se faltar trabalhador, vai morrer mais gente ainda, infelizmente, se não continuar esse isolamento social, né, que os gestores, muitos estão flexibilizando já, né, e quero finalizar mesmo, Sofia, Jerusa, saudando o nosso querido Sistema Único de Saúde, patrimônio do povo brasileiro, conquista do povo, né? Viva o SUS, ó, Mário Brauner! Viva o SUS, o Mário está falando, né? Agradecer a presença de todos, a gente fica à disposição. Grande abraço para vocês duas. Viva o nosso SUS, viva os trabalhadores, e fora Covid, fora Covid, fora verdade, fora leite, fora liberais aí que a gente conhece. Fora Marquesan, a Jerusa vai se despedir. Jerusa, eu já vou te dar um toque, assim, nós fizemos uma live com a Manuela, e nós ficamos todo mundo, assim, sonhando, porque a gente dizia uma palavra, tipo Porto Alegre vai defender a água pública, e ela vinha com tudo, e assim, olha, o pessoal que assistiu, nós nos emocionamos. Ela é nossa pré-candidata a prefeita, e nós, esse ano, nós temos que dar uma resposta melhor para Porto Alegre. Não merece Porto Alegre estar vivendo um governicho, malvado, que só destrói serviço público, só quer vender patrimônio público. É só o que o Marquesan sabe fazer e fez nesses anos. E desprestigiar trabalhador público. Então, nós vamos ter que repetir isso e usar o nosso poder, a nossa frente. Nós estamos na ponta, estamos lá na frente nos pós-saúde, fora Marquesan, Porto Alegre, que é outra perspectiva. Então, ótimo, fora Marquesan. Obrigada pela oportunidade de a gente estar conversando aqui, um prazer sempre reencontrar vocês, mesmo que hoje seja de forma virtual. Abraços virtuais em vocês dois. Eu te acompanho, esse assunto, ele não se esgota, né? A gente só instiga também quem está em casa. Eu vi que as pessoas seguem ali, botando comentários. Acho bem importante o que alguém colocou ali sobre a Mara Rúbia, que ela não foi afastada, e ela era grupo de risco. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Porto Alegre, os trabalhadores da saúde, e assim como os do DEMAI, foram os únicos que foram proibidos de se afastar, né? Mesmo tendo problemas de saúde. Então, eu acho que a colega ali, ele colocou de novo, Conceição tem que ser responsabilizada, a Sandra está botando ali, né? Porque não adianta, o grupo de risco, infelizmente, o risco de morte
Por isso que é grupo de risco. Ele existe. Claro. E aqui em Porto Alegre, dentro daquilo que está ao meu alcance, eu repito isso, porque às vezes tem coisas que a gente consegue fazer, mas tem coisas que a gente não consegue, né? Aquilo que está dentro do meu alcance, inclusive orientando os meus colegas, se eu via alguém tossindo, eu dizia, né, vai ser avaliado, porque os profissionais depois, quando abrir os testes, claro, tem que ir lá na Epatur para fazer o teste, mas qualquer um que eu via tossindo, eu dizia e digo, acho que as pessoas têm que... não é um privilégio de fazer um teste, entende? É um direito teu de fazer um teste, porque se tu tiver contaminado, tu vai contaminar os pacientes. Eu acho que é essa noção coletiva também que a gente precisa ter. Eu lamento também muito pela morte dessa colega da enfermagem. Eu acho que nem eu digo sempre, a gente está aqui para salvar vidas, não para contar cadáveres. E, infelizmente, quando o Ricardo traz ali os dados dos enfermeiros infectados, aí eu pego o gancho do que o Estevão falou, 11 vezes a mais, tu multiplica, é muita gente. 20 óbitos, tu multiplica por 11, né? Se é 17, é pior ainda, entende? Então, a gente nem tem, na verdade, o parâmetro real do que está acontecendo. A gente só sabe que ele está menor do que a gente realmente tem, não está superfaturado, né? Ele está subfaturado, então a gente tem um problemão na mão. Eu acho que o Rio Grande do Sul, Sofia, quando tu disseste antes que a Assembleia tem que se colocar, eu acho que mais do que nunca, nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um inverno rigoroso. Quando eu pego o exemplo da colega que veio a óbito, infelizmente, quando eles colocam ela é asmática, o inverno, ele é pior aqui no Rio Grande do Sul. As doenças respiratórias, elas têm, sim, o impacto sazonal, que a gente sabe muito bem. Então, assim, começou recém o outono, né? Tem todo o maio, tem todo o junho, tem todo o julho. Eu acho que, infelizmente, essa pandemia, ela vai se estender em impacto para nós, ainda por mais uns 3 meses, pensando no inverno, né? Porque, como a gente bem sabe, infelizmente, quem tem comorbidade, como asma, como enfisema, como outras doenças respiratórias, as pessoas, elas vão sim ter um risco maior de vir a óbito. E a gente não tem leito de UTI para todo mundo. A gente não, e mesmo quem está sendo entubado, indo para UTI, eu lamento dizer, infelizmente, também estão indo a óbito. Né? Então, eu quero concluir a minha fala. Eu não estou sendo pessimista, sabe? Eu estou sendo muito realista. Infelizmente, a realidade, ela é dura e ela impactou a humanidade. Eu acho que é o momento da humanidade se rever. Né? A questão que tu disseste antes da entrevista com a Manuela, acho que é uma grande figura, é uma pessoa, assim, que a gente está colocando muita esperança nessas eleições. Né? Eu espero que a gente consiga realmente mudar a nossa cidade, que a gente realmente consiga ter uma perspectiva melhor do que essa que a gente está vivendo, né? E especialmente nós, trabalhadores, servidores públicos, que infelizmente temos visto o desmonte, temos visto a desvalorização, né? Mais do que nunca é o momento da gente dar a mão, mesmo que seja virtual, né? Mas é o momento da gente realmente se unir. E a Manuela, ela acaba sendo para nós, nesse momento, um símbolo, sim, de esperança. Mesmo em meio a esse caos que a gente está vivendo, não poderia deixar de falar isso, assim. E esperamos realmente que Porto Alegre tenha um futuro melhor, sabe? Do que a gente viveu nesses últimos 3 anos e meio aí, que as pessoas não esqueçam, sabe? Agora está acontecendo um monte de obra. Sim, mas e como é que a gente ficou esses 3 anos e meio, sabe? Quando eu olho para o posto onde eu trabalhava aqui na Longo Esmeralda e passo ali e vejo o desmonte, sem médico, o IMESF destruído, os colegas desempregados, isso causa um impacto, assim, que não tem como esquecer, sabe? E é tarefa nossa relembrar as pessoas que Porto Alegre já foi muito melhor, né? Porto Alegre já foi muito melhor. E Porto Alegre tem tudo para ser uma grande cidade, para voltar a ser referência para o mundo, seja sobre o orçamento participativo, seja como referência de educação. Porto Alegre já foi a melhor capital, né, do Brasil em termos de educação. Mundial também. Claro. Meio ambiente, gente, meio ambiente.
Nossa, e aí e a cultura, que a gente não tem, faz 4 anos que não tem um centavo no Fundo Proarte para os artistas. Então, assim, a gente tem que transformar, como disse o Mário Brauner, esta nossa consciência, nossa indignação em votos. Até porque, para ter profissionais tão maravilhosos como vocês, tão desrespeitados assim, é a prova de que está muito errada a cidade de Porto Alegre. Jerusa, querida, um beijo na Noemi, ela não está por aí, e a Pitoquinha? Elas estão em Veracruz, gente. As minhas filhas estão longe de mim, longe. Olha só. Isolamento social ao extremo, Sofia. É raiz, isolamento social raiz. Não, olha, eu estou impressionada, porque tu tem uma pequena, ela está com quanto, a pequenininha, como é que é o nome dela? 1 ano e 6 meses, a Dandara. 1 ano e 6 meses. Elas estão longe de mim. Elas estão tendo que ficar, né? Não tem muita alternativa. Sim. Inclusive, a minha querida Noêmia, babá da Dandara, foi para a Bahia de férias em março, antes do isolamento, e agora não consegue voltar, porque não tem rodoviária, não tem avião, não tem nada, né? Tá presa lá. Mas mesmo se ela voltasse, né? Também eu como se diz, né? Risco para as minhas filhas. Grupo de risco, né? Tá, mas vocês são amados, eu adorei fazer essa live com vocês, reencontrá-los. A gente segue a luta junto, vocês me acionem, né? Mandato é nosso, espaço político é nosso, a luta é nossa, viva o SUS, viva a enfermagem. Viva. Grande beijo. Feliz Páscoa! O que isso possa significar, né? Feliz Páscoa! Beijo! Boa Páscoa aí. Tchau. Beijo! Tchau, Estevam! Tchau, prazer falar com vocês. Valeu, Estevam, hein? E valeu todo o pessoal que participou aí. Vocês vão ver como a gente vai olhar agora na totalização. Um abração. Beijo! Beijo! Olha as mãozinhas para a gente se dar as mãos aqui.